Isaías capítulo 65, nós vamos ler do verso 11 até o verso 25. Diz assim: a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna, e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra por Deus, que dirá amém, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra por Deus, que dirá amém, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, porque jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor, nem haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Esse texto começa fazendo a diferença entre aqueles que depositavam a sua confiança
no que aqui se chama de deusa fortuna e Deus destino, significando fortuna, sorte, boa sorte. O Deus boa sorte, o Deus destino. E os contrasta com aqueles que confiam no Deus de toda graça, de toda provisão, de toda misericórdia. Misericórdia que cria e recria novos mundos e novas possibilidades. Esse é o contraste. E se diz qual é o caminho de um grupo e qual é o caminho do outro grupo. Esses que colocam a sua fé apenas na possibilidade da boa sorte ou de, quem sabe, o karma de um bom destino. Quando o primeiro revés acontece a eles, seja a deusa fortuna e o deus destino alguma coisa completamente pagã e supersticiosa na designação externa do ponto de vista religioso, ou seja, a deusa fortuna e o deus destino incorporados e sincretizados no panteão cristão, carregando o nome de Jesus, ou de fé, ou de graça, não interessa, é tudo igual. Se o conteúdo for semelhante, a gente pode batizar pelo nome que quiser, mas o conteúdo é pagão em si mesmo. Esses que vivem com esse tipo de expectativa de que a vida, quem sabe, por uma preferência divina, os aquinhoe, de modo que eles não sofram e tenham boa sorte, ou a eles seja designado um destino fixo e bom, de tal modo que eles possam ser o que quiserem ser, porque eles vão alcançar inevitavelmente aquele destino designado, quando o primeiro revés os acomete. Eles passam a ser gente sem nenhum futuro e ficam presos ao passado. Já não há nenhum mundo novo para eles a ser criado. Já não há mais nenhuma possibilidade de um caminho novo a lhes ser aberto. E aqui se diz, contrastando coisas extremamente sérias. Verso 12 em diante do capítulo 65 começa a contrastá-los com aqueles que confiam. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós sereis envergonhados. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. E interessante é que aqui diz que até o que eles tinham como precioso, que é o nome, vai ser deixado para trás, para ser propriedade de outros. Em contraste com isso, ele diz que os servos de Deus, Deus os chamará por um outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra por Deus, é Deus que dirá amém a ele. Não haverá nenhuma bênção que não seja a bênção do amém de Deus. É Deus dizendo amém. Não é o Deus destino, nem é a deusa fortuna. Bênção na terra é bênção do amém de Deus sobre a vida daquele que crê. E o fim dessa sequência
introduz algo extraordinário, porque assim se diz: já estão esquecidas as angústias passadas e escondidas dos meus olhos. E aí, olhem a grandiosidade da sinfonia da palavra e da promessa de Deus, que prossegue afirmando: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio alegria e regozijo. Há uns 8 anos atrás, eu estava vivendo um dos piores dias da minha existência. Em novembro de 1998. 98 foi um ano catastrófico, de um ponto de vista do Deus Destino e da deusa Fortuna. Se eu tivesse que usar palavreado de ambos, eu diria que foi um ano kármico. Todas as coisas que jamais tinham me acontecido na existência choveram como um dilúvio sobre a minha cabeça naquele ano. E um projeto familiar que tinha no vínculo com os filhos e com o conjunto da família, algo absolutamente precioso, de repente se mostra inviabilizado. Como decorrência disso, uma quantidade imensa de coisas iniciam numa cascata de desconstruções sincronizadas. É quando o sincronismo é para desconstruir. Não é a sincronicidade positiva, onde tudo vai sendo construído. É aquela em que é a desconstrução que se sincroniza para implodir de uma vez. E aí, no final do ano, estou eu no meio de um holofote de natureza política horroroso. E num determinado dia, lá na Flórida, eu fui chamado para uma determinada reunião, para um encontro, e do qual eu saí com a minha família inteira ameaçada e com todos os movimentos da família já conhecidos, e com o pedido, que não era exatamente um pedido, de que eu ficasse absolutamente em silêncio. E em silêncio eu estava, em silêncio eu continuei, porque vontade de falar acerca daquilo eu nunca tive. E eu saí dali me sentindo absolutamente gelado de angústia, pedrado. É como se de repente você tivesse virado um ser de cristal congelado. E todas as aflições e culpas e angústias e tristezas e memórias de equívocos e todos os pensamentos e sentimentos acerca do seu próprio desvio interior que pudesse ter causado aquele tipo de situação pela qual agora você estava respondendo de uma maneira tão grave, e vendo a existência de pessoas
pelas quais você daria sua própria vida, está em ameaça por alguma coisa que a você não interessava, mas que de repente você se viu dentro daquilo e aquilo passa a ser um monstro. E eu entrei no meu carro e eu estava tão absolutamente devastado, que um amigo que me acompanhava e que tinha ficado embaixo no carro, me esperando, disse: deixa que eu levo para você. E ele não falou nada, nós andamos ali pela freeway, na direção de Boca Raton, e ele foi andando, só vento, e a gente em silêncio, eu de paletó e gravata. E ele chegou no lugar em que tinha que virar para a minha casa, e ele virou no sentido da praia, e parou o carro bem assim na praia. E disse: sai daí. E eu só saí. Aí ele disse: vamos descer aqui. Nós fomos descendo, de paletó, gravata, sapato, meia, tudo pela areia. Aí ele disse: vamos chegar mais para cá, que tem aqueles condomínios ali, projeta essa luz mais escura aqui na praia. Aí nós chegamos naquele lugar. Aí ele começou a tirar a roupa, ficou absolutamente pelado. Olhou para mim e falou: por favor, dispa-se. Aí eu tirei a minha roupa todinha, fiquei absolutamente pelado. Aí ele saiu correndo para a água, igual um menino. Aí eu fui atrás, né? Aí mergulha lá. Aí vai nadando de desespero, mar adentro. Vai. Peladão no oceano. Aquele líquido amniótico, cósmico. Estou eu lá. Aí eu viro assim para cima, olha aquele céu estrelado. E aí, de repente, veio aquela coisa no meu coração, pum, e que me falou: você está vendo essas estrelas aí? Vocês escrevem canções, fazem poesias, falam de amor, inspirados nelas. Mas a maioria, e muitas delas, nem existem mais. Morreram há bilhões de anos. Você está apenas celebrando a luz do que já não é, do que não existe, do que já passou. Então hoje, o que te está acontecendo é assim como isso. Já não é. Você só está vendo a explosão aqui, o efeito, mas já não é. E vai chegar a hora em que você vai ter a consciência total de que aquilo que hoje parece ser, já não é. É só impressão, mas já não é. E eu chorei muito ali sozinho dentro d'água. Eu estou dizendo isso porque uma das coisas mais difíceis que existem nesta vida é recomeçar depois que o Deus Fortuna e o Deus Destino acertaram a vida da gente e a gente entendeu a limitação, a virada, a transformação, a desfiguração, a desconstrução, a destruição, a falência, a perda, como uma coisa assim, desse tipo que, uma vez tendo acontecido, feito está para sempre. Quando o indivíduo pensa assim,
que é o resultado do pensamento de quem é alimentado pela deusa Fortuna e pelo Deus Destino, uma vez acontecido, acontecido está. E aí nada se muda, nada se cria, e o indivíduo fica impressionado para sempre com as miragens do que já não é. Mas o contraste que se estabelece aqui é entre esse tipo de ver a vida, que quando é atingido e alcançado, mergulha na falência quase que irrecuperável do ser, e uma outra perspectiva, que é aquela que tem a ver com a confiança no fato de que o Deus da graça cria e recria, e de todo caos pode sair um novo mundo. De todos eles, de todos eles. É por isso que a gente chega aqui e percebe que a grande ênfase que se dá é no apagamento emocional do passado, conforme a gente lê no verso 16, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas todas elas dos meus olhos. Olhem aqui para mim. Na deusa Fortuna e no Deus Destino, a coisa acontece e o indivíduo, na maioria das vezes, assume aquilo quase como karma da vida dele. E a tendência é que essas coisas vão se sobrecarregando e se imantando e se fortalecendo como uma carga imensa de passado que nos prende e que rouba até a visão do hoje e do futuro. O indivíduo passa a existir com a cabeça virada, olhando para trás e se alimentando disso, que não pôde ser, e que em não podendo ser se transformou numa fatalidade que determina a continuidade da existência. Em contraste com esta visão, vem Deus e fala, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas todas elas dos meus olhos. Se não for pela via de enxergar a existência da gente, não como obra do destino ou da sorte, mas como resultado da graça e da providência. Se essa não for a percepção, tudo que sobra é um passado que para nós serve apenas de peso e de angústia e de entulho psicológico e de memória e de saudade e de aflição e de sentimento de insucesso e de todas as coisas que nos prendem olhando para trás o resto da existência, sem nenhum mundo novo hoje e nem além de nós. Mas na graça de Deus, o que se crê é que de todo o caos surge um mundo novo. E como a consciência da graça nos garante que o passado passou para Deus, que não há mais lembrança de coisa nenhuma, de que o meu passado, estranhamente, só não passou para mim, mas passou para Deus. Já não há mais lembrança de coisa alguma, e Ele as removeu de diante dos seus olhos. Quando eu não tenho essa visão, eu enxergo o meu passado para sempre, e as clínicas de psicologia e de psicanálise haverão de estar lotadas para sempre, com exumação de defuntos, de cadáveres paternos e de avós e de tudo mais, e o passado, e de amores perdidos, e de desencontros, e vamos escavar, é uma obra de arqueologia psicológica permanente. Agora, quando você crê no Deus de toda graça e ouve essa palavra, que sai de sua boca,
já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Todas as forças de todos os karmas, todos os equívocos, todas as culpas, todos os pecados, todos os enganos, todos os auto-enganos, todas estas coisas num volume de morte que sobre nós se acumulavam, foram tiradas, banidas pelo esquecimento de Deus. Tirei de diante dos meus olhos. O passado só acaba sem sequela quando isso acontece como certeza do perdão e da providência divinos. E aí eu queria dizer uma coisa, e gostaria que você prestasse sua melhor atenção. O poder do passado é o poder mais diabólico que existe na face da terra. Isso é uma obviedade para alguns de vocês, mas para a maioria não é. A gente fica tentando brigar com um diabo hoje, não é? E crente vai ficando neurótico pela culpa e paranoico pela presença de um diabo em equivalência de poder com Deus, atazanando raivosamente a vida dele, enquanto ele tem um Deus que não está muito nem aí, e que só dá alguma bola para quem virar um ser santarado no seu projeto de santificação persecutória do ser divino. Então o cara se sente abandonado no céu e na terra, né? E aí a neurose de um lado, paranoia rolando do outro, mas ele fica aqui brigando com o diabo, né, para não abrir brecha. Meu Deus, será que eu abri brecha? Ai, Jesus, fecha a brecha. É uma história de abre e fecha a brecha no meio evangélico, que é uma coisa extraordinária, tudo na brecha. Esquecido de que o pior diabo é o passado. Porque é por causa do passado que ele briga hoje com o diabo, essa briga no presente. Ele fica brigando hoje as brigas do passado. É o tempo todo. É o que são as obras mortas. É o que ele nunca deixou morrer. É a culpa latente. É que virou neurose obsessiva. Ele luta contra ela, querendo matá-la dentro dele. Quanto mais ele faz isso, mais ele a aumenta e a transforma em outras formas de pulsão que vão remetê-lo para outras angústias. E aí vai ele, crente toda a vida, de angústia em angústia, de desespero em desespero, por causa do passado. E tem gente até que pensa que venceu o passado porque fica dando testemunho dele, não é? Esses são os mais presos ao passado porque até vivem do passado agora. Essa história de irmão, vem aqui dar o seu testemunho é uma tragédia. Isso é uma fábrica de máquinas de contar historinha, de bonequinhos, sabe? Quando você encontra com essas pessoas que são profissionais do testemunho por aí, Brasil afora, você já sabe até a hora que o cara vai dizer aleluia, glória a Deus. Sabe o enredo inteiro, os sujeitos de fato fazem um play daquilo ali. Vão lá e falam. E a maioria vai perdendo a alma no processo, repetindo a historinha. Só que o cara não sabe que ninguém fica brincando com esse material chamado passado sem inventar os piores monstros. Você vê naquela lista lá de Romanos, do capítulo 8, coisas acerca das quais nós podemos estar completamente tranquilos, pois elas não nos separarão do amor de Deus. Naquela lista tem lá, nem a vida, nem a morte,
nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas não se fala nada do passado. Coisas do presente nem do porvir. Não se fala das do passado por duas razões. A primeira, porque o passado já passou. Passou no tempo porque já era. Passou em Cristo porque está consumado. Mas por outro lado, não se fala no passado por uma razão. O passado, diferentemente do porvir, ou do presente, ou da altura, ou da profundidade, todas essas coisas que acontecem como momento de encontro. Porque o futuro só será futuro quando chegar. Quando chegar, já não será, já é. O presente é. As coisas altas são, as baixas e profundas são. Qualquer outra criatura, eu só vou constatar no encontro. Tudo chama para o momento. Nenhum momento, seja de vida, seja de morte, seja alto, seja baixo, seja elevado, seja depressivo, seja bizarro, seja chocante, seja alienígena, vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas não se fala nada do passado. Porque o passado não tem o poder efetivo de me separar do amor de Deus por mim, mas tem o poder efetivo de me separar da experiência e do benefício do amor de Deus por mim hoje. Ou seja, nada pode me separar do amor de Deus, nem o passado. Mas o passado tem o poder de instalar em mim todos os escudos e as defesas que me impedem de acolher o amor de Deus por mim, o que me dá segurança absoluta e descanso. É porque é do passado que vêm todas as vozes dos nossos tormentos. Por isto é que ele carrega com ele mesmo um poder diabólico extraordinário. Não existe, gente, felicidade presente e futura se o passado continua emocionalmente presente em nós. Você podia repetir isso comigo? Não existe felicidade presente ou futura se o passado continua presente em nós. Não existe. Desista. Não existe presente e não existe futuro se o passado se o passado continua presente em nós. Não existe a menor chance. É covardia. É estabelecer uma briga impossível. É o passado. Que mão alcança? Quem o visitará? Quem o modificará? Quem o transformará? Quem o melhorará? Quem produzirá dele um produto aperfeiçoado? Quem o desfará? Então é covardia maligna. Alguém querer existir tendo a sua vida presa ao passado, porque o passado nele já não cabe mais absolutamente nada, e a maioria das pessoas fica presa a esse mundo no qual nada cabe mais. Nada cabe mais. A gente vê, olhando aqui para Isaías 65, a força enorme da afirmação de Deus quando diz: pois eu crio
novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Jamais haverá memória delas. Não significa que a gente fica com amnésia, mas se está falando da memória emocional. Quando se fala de deixar o passado no passado, se está falando apenas de desemocionalizar o que foi. Let it be. Já não há mais a memória carregada, que é o que paralisa o presente, porque o passado se reatualiza como angústia, como ansiedade, como aflição, como impotência, como amargura, no presente daquele indivíduo que ao passado se vinculou. De modo que, assim como nas misericórdias de Deus, todas as manhãs nasce um novo dia, preso ao passado, todas as manhãs nasce o mesmo dia. Mas não haverá memória das coisas passadas. As lembranças amargas, os castigos e culpas, as relações mal acabadas, responsabilidades um dia não cumpridas, amores perdidos, opressões e injustiças sofridas, saudades de perdas vividas. Todas essas coisas que têm um poder extraordinário de não nos abandonarem jamais, que são os demônios da deusa fortuna e do deus destino, tornando a existência da gente num karma, paralisando toda a vida, como memórias amarguradas, e muitos de vocês aqui sabem do que eu estou falando. A promessa de Deus é limpar isso, é desemocionalizar essa coisa toda. E a cura que ele propõe é extraordinária. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Olha aqui para mim. A cura de Deus para esse passado amargo, pesado, para os karmas e destinos e azares e mágoas e perdas e disso tudo, é a gente ter olhos para acompanhar a criação de Deus. Mas vós vos alegrareis e folgareis no que eu crio. É a possibilidade de que a gente entenda que todo esse material, por mais desagregado que possa ter ficado como produto de algum momento ou estação da nossa existência, nada mais é do que matéria caótica a partir da qual Deus criou e sempre cria todos os mundos. Então, se você está nesse estado, agora é hora de deixar o passado ser liberto e perdoado e lavado, a menos que você seja mais santo do que Deus. Mas se você não se candidata a ser mais justo do que Deus e nem mais santo do que Deus, pelo amor de Deus, perdoe aquilo que Deus já perdoou. Perdoe em você. Está perdoado, está feito, está esquecido, não há mais memória nem lembrança, foi tirado. E agora, com um passado que existiu, mas que emocionalmente já não existe mais, folgue e se regozije. Porque aquilo que antes você olhava e interpretava como sendo um caos, agora você vai olhar e ver que é matéria-prima para uma recriação. É só uma mudança de olhar.
É tudo aqui na cabeça. Olhar com os olhos do Deus destino e da deusa fortuna. Diz, meu Deus, eu sou um azarão, minha vida é desgraçada, nasci naquela família. E aí vai, o cara vai arrumando. A vida dele é um material farto, porque, pelo amor de Deus, viver no Brasil, do ponto de vista estatístico, daquilo que a gente chama de uma vida tranquila e protegida, é um grande azar. É um grande azar. Se você for estabelecer essas referências aí o cara vai, e os cacetes vão atingindo, daqui a pouco ele se interpreta, não como Paulo Coelho se interpretou, como uma lenda pessoal. Ele se interpreta como uma maldição personalizada. E aí, eu todo dia recebo carta de mulher que me conta o seguinte: ó, meu primeiro namorado foi um cafajeste, o segundo foi um cretino, o terceiro foi um canalha, o quarto foi um tarado, o sétimo foi não sei o quê. E eu vejo a pessoa seguindo a deusa destino. Deus destino vai, parece que começou daquele jeito e vai, não tem mais jeito. Eu só gosto desse tipo, me habituei a essa safadeza. Aí aí vai, daqui a pouco não vai no cartório e muda o nome para Amélia. Tudo bem. É uma decisão sua, minha irmã. Agora, existe a possibilidade de que esse bagulho, esse caldo aí, se a gente tirar dele o poder do Deus destino e da deusa fortuna e dessas forças casuísticas, e a gente olhar de repente com os olhos da promessa e da graça de Deus, e que são fruto, sobretudo, de uma limpeza no olhar que vem da aceitação em fé da palavra declarada de Deus, que diz: já não há mais memória delas, foram tiradas de diante dos meus olhos. E se crer nisso, o olhar limpo. E o olhar limpo olha em volta e já não encontra mais a tragédia e a catástrofe, mas o material a partir do qual o Senhor Deus diz: alegre-se e folgue, porque eis que eu crio novas todas as coisas. Isso, eu não sei para vocês, mas para mim é absolutamente maravilhoso. O fruto da alegria e do regozijo na graça de Deus deflagram um processo extraordinário de recriação divina, e ali trata-se de ato contínuo. Eu crio, assistam o processo. É Deus chamando você para assistir às obras dele em você, para ser parte de todo esse Gênesis. Eu crio. Veja com alegria e com regozijo o mundo novo que eu estou tecendo a partir de você e em você. E aí, o chamado é apenas para a alegria e para o regozijo. Não é uma coisa extraordinária que ele não nos pede nenhum esforço, mas apenas que o coração se abra para olhar a vida na graça de Deus, com alegria e com regozijo. E aí o mundo novo começa a ser criado. E você canta com gratidão ao ir vendo como o sopro dele, do Espírito dele, vão refazendo a sua própria vida e a sua própria existência. Mas tudo isso é fruto da alegria e do regozijo. Aí o verso 19 diz que quando a alegria e o regozijo fazem parte desse processo de criação do mundo novo, e aí o tempo todo trata-se de uma criação subjetiva, não se está falando aqui de uma realização final, porque as pessoas morrem, as pessoas plantam, trabalham. A descrição contínua do texto soa utópica, e é uma linguagem utópica, mas não é absoluta, porque não suprime a morte,
Portanto, é uma viagem subjetiva para falar a cada um de nós qual é a recriação que Deus está fazendo a partir dessa confiança nossa na graça dele e que faz associar a confiança, a alegria e o regozijo no fato de que o amor dele está recriando em nós todas as coisas. Olha o fruto. Diminui o espaço para aflição no coração, diz o verso 9. Verso 19, onde diz que se exultará e que começa a surgir no coração é alegria e não espaço para aflição. Diminuem-se os anacronismos. Os versos de 20 a 22 nos descrevem isso, da criança que não vai viver poucos dias, o velho que não vai cumprir os seus, ou seja, vai descrevendo um ambiente onde os anacronismos começam a diminuir. Diminuem os casuísmos, como essa coisa de edificar uma casa onde a gente não mora, plantar uma vinha de cujo fruto a gente não come, e assim por diante. Diminuem-se não só os casuísmos, mas nesse fruto da alegria e da gratidão que vai assistindo o processo de Deus e recriando coisas novas em nós, a oração se torna algo natural, conforme diz o verso 24, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda a falar, eu os ouvirei. E a vida vai se harmonizando, e a descrição dessa harmonia é utópica e poética. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Haverá dias em que essa palavra terá o seu cumprimento mais absoluto. No entanto, enquanto isto, ela é palavra do Senhor para nós e para todo aquele que, tendo colocado a sua fé num destino pessoal, num talento pessoal, numa sorte pessoal, numa aventura pessoal, num poder pessoal, em conquistas pessoais, se arrebentou pela vida, se quebrou e agora não sabe o caminho de recomeçar, de se levantar, de se pôr em pé, de se erguer, de amar outra vez, de reconstruir, de estabelecer vínculos, de mudar. Para você que porventura tenha aceito e assumido que existem determinações meio kármicas na sua existência, para você que sofre dessa síndrome de Gabriela Cravo e Canela, que diz, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela, é meu karma. Então eis que o Senhor Deus diz, eis que eu crio novas todas as coisas. Se você quiser sair disso aí, e folgar e se regozijar, e fazer a entrega da confiança, confiar em mim, deixar o passado de lado e não querer ser Deus e nem gestor do passado no presente. Let it be, na cruz para sempre, está lá. Agora é o dia chamado hoje. O chamado desse dia é para uma alegria insistente no Senhor, por meio da qual todas as coisas são mudadas e transformadas na vida da gente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos ficar em pé, todos nós. Deus único, vivo e verdadeiro, que crias novas todas as coisas e que crias alegria e regozijo. Cria alegria e regozijo no coração de cada um dos teus filhinhos aqui, nos nossos corações, de todos nós. Faze brotar alegria e regozijo. Dize: haja alegria e haja regozijo, e haverá alegria e regozijo. E assim novas se tornarão todas as coisas, pela alegria e pelo regozijo. Por favor, faze nascer esse milagre simples e impossível, que não está no poder de nenhum livro de autoajuda, de nenhuma escola psicanalítica, nem de nenhuma automotivação, de nenhuma droga. Só pode ser emulação do teu espírito para ser genuína, verdadeira e permanente. Dá que mesmo no dia da tristeza no nosso coração sempre age estranhamente alegria e regozijo. Fruto da confiança de quem sabe que em Cristo não há azar, que em Cristo não há má sorte, que em Cristo não existe conspiração para o mal que vingue, porque todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por favor, instala essa confiança em nós, e que o Espírito Santo faça borbulhar então regozijo e alegria por essa fé. Ajuda-nos a crermos nessa loucura, porque aí está o poder que vai nos fazer assistir à recriação do mundo novo, que tu estás recriando em nós, e para o qual tu nos convidas a ver com alegria e regozijo cada nova coisa que tu vais fazer acontecer, como quem sopra e tudo se torna. Por favor, coloque em nós essa confiança, essa paciência, essa esperança, essa alegria, esse regozijo, e nós veremos esse milagre, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.